Oi, Alan. Primeiro da lista, hein, Alan? Primeiro a entrar na live. Vamos aguardar o pessoal aí. Oi, Akemi, boa noite, tudo bem? Estamos aguardando o pessoal entrar para iniciarmos a live de hoje. Boa noite, Simone, tudo bem? Sempre prestigiando, hein? Amanhã eu vou estar lá na sua live, hein? Para a gente aprender um pouco mais aí sobre a sua área. É isso aí, vamos para cima, Alan, é isso aí. Aguardar aqui o pessoal. O Igor, boa noite, Igor. O pessoal já está começando a chegar para a gente começar a tratar dessa live que vai ser muito interessante. Eu tenho uma surpresa aí também para os participantes. E hoje é uma live fora do formato habitual, né? Que normalmente eu tenho um convidado. E hoje nós resolvemos fazer uma live aí solo, digamos assim, onde eu vou compartilhar aí alguns conhecimentos, abordar aí quais são as vantagens de se atuar como perito judicial. E acho que tem bastante coisa para falar. Eu acho que vai ser uma live longa e já deixo avisado a todos aí que essa live ela fica gravada após a finalização no IGTV e depois a Maria, né, Maria, boa noite, acaba postando também nas demais redes sociais. Tá certo, pessoal? Então, para não ficar aqui me alongando muito enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazer a minha apresentação. Eu sou Roberto Assunção, engenheiro civil, especialista em avaliações de imóveis e perícias de engenharia. Eu comecei a postar conteúdo nas redes sociais porque muita gente me procura, principalmente no LinkedIn, me perguntando: Roberto, como que você pode, como que a gente pode fazer para começar a atuar como perito judicial? Então, em virtude disso, eu comecei a produzir conteúdo para compartilhar a minha experiência nas redes sociais e criei alguns canais, né, de comunicação também com os meus seguidores. Então, estamos em todas as redes sociais. Quem ainda não estiver me seguindo nas redes sociais, eu sugiro que entre no link da bio, aqui no Instagram, e no link da bio vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. É bem simples. Então é só clicar no link da bio e teremos acesso a tudo. Em especial, quero dar uma boa noite para o mais novo perito, né, nomeado, que é o nosso seguidor, o nosso amigo, o André. O André, que está agora aqui conosco na live, ele foi nomeado hoje pela primeira vez. Parabéns, viu, André? Eu acompanhei o seu desenvolvimento, né? O seu esforço, você teve muita coragem, muita iniciativa, foi visitar as varas cíveis aí na região do Jabaquara, São Paulo, e já foi nomeado, né? Parabéns, estou bem feliz que você teve essa nomeação, e amanhã a gente conversa melhor a respeito aí da cobrança de honorários, aí eu te dou uma força, tá? Boa noite, Jenny. A Jenny também participou conosco numa das lives aí passadas, né, numa live relâmpago que fizemos, tiramos bastante dúvidas, foi bem interessante. Então, pessoal, aproveitando que já tem bastante gente aí chegando, e para não ficar tomando o tempo de todos, e até mesmo porque essa live vai ficar gravada, depois os demais terão acesso, né? Então, eu falei a respeito da minha apresentação. O tema da live de hoje são as vantagens que quem atua na perícia judicial pode ter. As vantagens que a perícia judicial oferece a quem atua nessa área, né? E eu vou aqui... boa noite, Fernando, tudo bem? Eu vou aqui comentar com vocês que terá uma surpresa. A Maria nem está sabendo que eu vou fazer uma surpresa, Maria. Então nós vamos, durante a live, quando tiver mais gente aí, eu vou falar sobre essa surpresa aí, tá? Que a gente vai fazer um bônus aí pro pessoal. Então, pessoal, eu elenquei aqui
14 itens de vantagens principais para quem quer atuar na área de perícias judiciais. Essas vantagens, elas são o diferencial que é oferecido para nós, que podemos ter esse privilégio de atuarmos tanto na nossa profissão habitual, quer seja engenheiros, arquitetos, psicólogo, como a Simone, que está aqui na live, é psicóloga, né? Quanto a atuarmos também em paralelo como peritos judiciais, ou até mesmo de atuarmos como peritos judiciais de tal forma que isso ganhe uma proporção que você passe a atuar estritamente como perito judicial. E quando nós falamos sobre perícias judiciais, nós falamos muito especificamente de perícias judiciais, mas nos esquecemos, e é muito importante que eu diga aqui, que nós temos um vasto campo também para os assistentes técnicos. Porque você que trabalha como perito judicial, em outros momentos você pode atuar como assistente técnico. O perito judicial ele é nomeado pelo juiz, mas o assistente técnico ele é um engenheiro, um arquiteto ou qualquer profissional, ou como no caso da Simone, que é psicóloga, é quem vai dar o suporte ao réu ou ao autor, né? Então, também é um nicho de trabalho muito promissor. Eu trabalhei muitos anos apenas como assistente técnico, nem como perito, né? Então, depois nós podemos falar um pouco mais sobre a questão do assistente técnico, que não é o objetivo principal dessa live, tá? Boa noite, Andressa, Conceição, Adenilson. Olha, Adenilson, tá por aí, Adenilson? Foi um prazer ontem falar com você. Ontem conversei com o nosso colega Adenilson, que também foi nomeado, né? Conversamos aí durante mais de uma hora, eu acho, né, sobre uma perícia aí que o Adenilson pegou. E o legal disso é que a gente interage e além de fazer passar o nosso conhecimento, né, compartilhar o nosso conhecimento, a gente também faz boas amizades, né? Ângelo, tudo bem, Ângelo? Boa noite. Bom, pessoal, vamos começar aqui que eu já falei demais, né? E daqui a pouquinho eu falo para vocês a respeito aí de uma surpresa que eu criei, tá? Então, eu separei para vocês aqui alguns itens para falar sobre as vantagens. Primeira vantagem que eu elenquei aqui, não é que essa ordem é uma ordem ideal, tá? Eu fui anotando, então tá aleatório essa ordem. Não quer dizer que o primeiro item é o mais importante, não. Mas o primeiro item que eu anotei aqui, flexibilidade de horário. Então, uma das coisas que mais incomoda a gente quando trabalha numa empresa, e eu trabalhei em empresas durante muitos anos, em grandes empresas, onde eu entrava às 7h30 da manhã, saía às 5h20. Então, um dos grandes problemas é a flexibilidade de horário, né? Nós não temos uma flexibilidade de horário. Quando nós trabalhamos numa empresa, nós estamos vendendo o nosso tempo para aquela empresa. Então, daquelas 7h30 da manhã até as 5h20 da tarde, a empresa é seu dono. A empresa que conduz, que fala o que você vai fazer, o seu chefe te manda para lá, te manda para cá, te manda para outro estado, né, faz você trabalhar de fim de semana. Então você fica à mercê do que a empresa vai te colocar. Sendo que, como que você pode escapar de uma situação dessa se você é assalariado, se você trabalha num regime de CLT? Não tem escapatória, né? A menos que você saia da empresa e vire um prestador de serviço, e nem sempre nós temos essa disposição. Não é só uma questão de ter uma disposição pessoal. Nem sempre nós podemos nos dar a esse luxo de sair de uma empresa, porque nós temos família, nós temos compromissos. Então, isso é uma questão que é muito delicada. Então, na atuação como perito judicial, você tem essa flexibilidade, porque você pode atuar como perito judicial, como eu atuo, como vários colegas atuam, e você pode, claro, você tem a sua atividade principal e você pode atuar como perito judicial. Ou seja, para você atuar como perito judicial, você não precisa largar a sua profissão, o seu emprego, a sua atividade. Você pode atuar em paralelo. Por quê? As perícias judiciais, quando você é nomeado, você que vai programar. Então você vai programar para o dia e horário que for interessante para você. Então você vai achar, como se diz assim, uma brecha, né? Uma abertura para realizar sua perícia no horário que você marcar. Então você pode sim ter uma atividade profissional, ser funcionário de uma empresa e atuar paralelamente como perito.
Isso, você vai ser nomeado, talvez esporadicamente, até que isso vá ganhar um volume, vai chegar num determinado volume que você vai se colocar em xeque. Você vai falar assim, olha, eu acredito que agora a atividade de perito me suporta, então eu posso até sair da empresa, se for essa a sua decisão, senão você atua paralelamente, né? Então, uma das vantagens é a flexibilidade do horário. Você faz o seu horário enquanto perito judicial. Se você viver só de perícias judiciais, você vai fazer o seu horário, você que vai programar as perícias e não tem ninguém aí que vai mandar em você, entendeu? O que você vai fazer é ter que cumprir com os prazos estabelecidos na justiça, mas prazo é prazo, né? Mesmo que você tenha uma empresa, você também tem prazos com seus clientes, né? Embora você não seja empregado, se você for o dono da empresa. Então, flexibilidade de horário é o ponto 1 que eu anotei. 2, já que a gente está falando de prazo, autonomia para administração de prazos. Quando você começar a atuar, você que vai determinar a data da realização da perícia. Se você tiver um determinado volume de trabalho, você que vai fazer o seu horário, você que vai administrar o seu prazo. Você sabe que a lei determina que você entregue o laudo num determinado período, que você atenda os questionamentos das partes no outro determinado período. A lei estabelece prazo para tudo, prazo para que você atenda. Mas o que eu quero dizer com autonomia na administração de prazo é no seguinte sentido: você vai escolher o horário que você vai trabalhar. Se você tem um volume de laudos a liberar, você não tem que cumprir um horário das 8 às 17, por exemplo. Você pode trabalhar, se quiser, de madrugada, dormir de dia, passear de dia, fazer seu esporte. Então você vai fazer o seu horário. Não tem que ficar engessado respeitando um horário imposto por uma empresa. Então, esse item 2, autonomia para administração de prazos, ele é um item que é muito atrativo para quem atua como perito judicial. Vamos falar então do item 3, maior aproximação com a família. Esse é um item que ele toca muita gente, né? Maior aproximação com a família. Eu senti isso e eu sei que os meus colegas sentem isso, principalmente quando você tem família, que você tem filhos pequenos. Então você de repente tem lá uma atividade profissional, você é engenheiro numa empresa, e como eu era, né? Por isso que eu estou dando esse exemplo, mas assim como eu estou dando esse exemplo, eu posso dar exemplo de outras profissões, por exemplo, profissionais da área de saúde, que também tem o horário muito turbulento, né? Então, aquele compromisso que eu tinha como engenheiro de uma empresa multinacional, muitas vezes interferia na minha vida pessoal, e não tinha como sair dessa sinuca. Então, assim, por exemplo, chegava num sábado, era final de campeonato de futebol no clube. Queria ver meu filho jogar a final, por exemplo. Aí, de repente, a empresa marca naquele dia uma concretagem, né? Ou alguma operação interna dentro da empresa que tem que ter alguma supervisão, tem que ter a chefia presente. E na época eu atuava num cargo de chefia na empresa. Então, assim, a empresa interfere de uma forma na sua vida pessoal. É claro que você tem que dar prioridade à sua família, mas quando se fala de rendimento, de subsistência, de sobrevivência, você tem que olhar para o lado do trabalho, porque é aquela empresa que sustenta a sua família, de certa forma, né? Que paga o seu salário. Então você acaba tendo que abrir mão de compromissos para poder atender a empresa, de forma que você nunca tem uma total autonomia, né? Você fica preso, a aproximação com a família é muito comprometida em função dessa questão dos compromissos que você tem na empresa, né? Pessoal, eu já estou aqui nesse item 3 e já tem bastante gente aí que entrou, e eu gostaria de oferecer para vocês aqui um brinde, né? Eu não bolei nada para a data de hoje, então como eu não coloquei isso aí nas minhas publicações, eu vou fazer o seguinte: eu vou oferecer para vocês uma mentoria particular, porque eu sei que muita gente que está nessa live, ou que assistirá essa live daqui a alguns dias ou até meses,
sem tirar a necessidade de uma mentoria para perguntar como que é a atividade de perito, como que faz para entrar, aquelas dúvidas corriqueiras que nós temos, apesar que eu tenho aí praticamente 50 vídeos postados dando dicas, mas às vezes uma mentoria é muito mais proveitosa, né? Então eu vou oferecer para vocês que estão na live, né, uma mentoria grátis de 1 hora para tirar dúvidas, tá? Outra coisa, tem uma regra, tá? Para que vocês possam usufruir disso. Você faz um print dessa tela, tá? Compartilha e marca 3 amigos seus e me marca, tá bom? E aí você vai ter o direito a marcar essa mentoria comigo. Outra coisa, eu peço para que vocês entrem no link da bio, né? E nesse link da bio nós temos todas as minhas redes sociais, que vocês, por gentileza, se inscrevam lá, porque lá nós temos o link do LinkedIn, do YouTube, temos o nosso grupo particular no Telegram e temos também o Facebook. Então todos esses conteúdos estão nessas redes. Então se vocês puderem, por gentileza, se inscrever, vai ser muito legal. Bom, maior qualidade de vida é o 4º ponto que nós abordamos aqui. O que nós buscamos também, maior qualidade de vida. Esses itens que eu falei anteriormente, eles estão totalmente ligados à qualidade de vida. Porque quando você tem um maior período para usufruir da sua família, você tem tempo para administrar o seu horário, você não está preso a uma empresa que te força a cumprir determinado horário, que interfere na sua programação, interfere no seu final de semana. Então você tem uma maior qualidade de vida, você vai fazer o seu horário, você vai fazer a programação dos seus serviços, dos seus laudos, das suas historias, você sabe dos seus prazos, quais que são urgentes, quais não são urgentes. Então você pode ter uma vida com mais qualidade no sentido de fazer o seu esporte, de fazer uma pequena viagem, se for o caso, ou até uma viagem mais longa, se você se programar para isso, né? Você pode participar dos compromissos familiares que muitas vezes você perde porque você está ausente. Então, quantos de nós não perdemos às vezes aniversário de filhos ou de familiares porque não estamos próximos ou estamos viajando a trabalho e toda essa questão, né? Então a qualidade de vida ela está muito relacionado a esse tempo em que você tem que se dedicar à empresa, aquele compromisso. Se esse compromisso ele é mais flexível, o que a perícia judicial te oferece, consequentemente você ganha qualidade de vida, você vai estar mais próximo das pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, da sua família, e daí por diante, né? É isso aí, o Adenilson. O Adenilson falou que vai juntar um avião de pessoas aí para participar, hein? É isso aí. Bom, vamos a esse ponto aqui, ó. O 5º ponto que eu anotei: proporciona novos desafios. O que é que causa muito desconforto a nós enquanto profissionais? Nós entramos numa função, muitas vezes ficamos naquela função durante muitos anos, às vezes na mesma empresa, e aquilo lá se torna muito monótono. A gente se habitua a trabalhar numa determinada função, se habitua a lidar sempre com as mesmas pessoas, com as mesmas rotinas, não há desafio, todos os dias são iguais e você acaba ficando desestimulado, frustrado profissionalmente, né? Então, quando você busca desafios, você acaba sendo estimulado. Por que a atividade de perito judicial te proporciona desafios? Porque cada caso é diferente, né? Você vai atuar em casos, por exemplo, vou dar novamente aqui um exemplo da minha área, tá? Eu sei que tem profissionais de várias áreas aqui na live, mas fica mais fácil para mim dar um exemplo da minha área. Mas, por exemplo, eu posso pegar um caso de incêndio, daqui a pouco eu estou atuando num caso de desabamento, de desmoronamento, é um caso de vendaval, né? É um caso de patologias. Então, cada evento desse, cada laudo que eu participar, vai ter um cenário, vai ter uma rotina de trabalho, uma metodologia. Quando você faz uma avaliação de imóvel, você tem metodologias específicas.
né? Então, o trabalho nunca é monótono, sempre você está lidando com casos diferentes, com pessoas diferentes, lugares diferentes, profissionais diferentes, né? E ainda que você pegue, por exemplo, você pega um caso de incêndio, daqui a pouco você pega outro caso de incêndio, é a mesma natureza, o evento foi a mesma natureza, mas são distintos. De repente você está trabalhando num evento de incêndio numa indústria, daqui a pouco num evento de incêndio residencial. Então, ainda que seja o mesmo tipo de evento, você não cai na monotonia porque são diferentes da mesma forma, né? Não me ocorre aqui agora outro exemplo para dar, mas certamente profissionais de outras áreas poderão fazer uma analogia e entender o que eu quis dizer com essa questão da falta de rotina na profissão de perito, né? Nós não temos rotina, o nosso dia a dia é muito dinâmico, ainda mais quando você tem essa flexibilidade, que você faz o seu horário, então você pode mesclar, às vezes, a sua atividade profissional com a sua atividade pessoal no mesmo dia, então você não tem uma rotina. Agora, quando você está trabalhando ali numa empresa, é rotina, porque você fica o dia inteiro dedicado à empresa e à noite, quando você pode, você vai se dedicar à família ou às vezes até a algum aprimoramento, algum estudo, algum aperfeiçoamento que você esteja se dedicando, né? Aquisição de mais experiência. É importante falar sobre aquisição de mais experiência porque quando a gente atua como perito judicial, a gente realmente, o significado de perito, que você é especializado em algum assunto, né? Que você tem muito conhecimento acerca de algum assunto. Só que nós não detemos todo o conhecimento. Por mais que o profissional seja experiente, que tenha décadas de experiência, ele sempre tem algo a aprender. E cada caso desse que nós aprendemos, nós nos aprimoramos, justamente porque os casos são diferentes, você lida com situações locais diferentes, profissionais diferentes. Então você lida com advogados, você lida com juízes, você lida com profissionais multidisciplinares, com profissionais de outras empresas ou de outras realidades, e você acaba adquirindo conhecimento, você acaba absorvendo toda essa diversidade de conhecimentos que você não teria acesso se você tivesse ali preso a um emprego, como eu fiquei durante muitos anos também. Assim, depois que eu saí de lá, parece que houve uma abertura, porque tantos lugares que eu passei a conhecer, tantos profissionais que eu passei a conhecer, tantos trabalhos diferenciados, crescimento, né, desenvolvimento técnico também. Então, a função de perito judicial, ela te proporciona também todas essas possibilidades de crescimento. Aumento de perspectivas profissionais. Isso é muito importante, porque você está numa empresa, entra nessa empresa num determinado cargo e você, para crescer, o que você precisa? Almejar o cargo do seu chefe, né? Porque você está num departamento, como que você vai crescer? Você vai mudar para uma função de algum colega que de repente vai trocar 6 por meia dúzia. Então, geralmente, a pessoa está num departamento que seja o departamento de engenharia. Aí você quer ser coordenador de engenharia, porque já não está se satisfazendo de ser um engenheiro sênior, por exemplo. Então, você vai ficar pensando a respeito do seu crescimento, e aí você vê que dentro daquela empresa, o ápice para você vai ser gerente de engenharia, porque de repente aquela empresa é uma empresa do setor químico, e você não vai ter uma função além dessa, né? Então, na área de perícias judiciais, você que está ali enraizado, que está acomodado, digamos assim, que não teve oportunidade durante tantos anos, que a empresa te segurou naquela função e você não tem mais perspectivas. Quando você começa a atuar como perito judicial, você vê essa liberdade de horário, você vê o aumento da sua qualidade de vida, você vê novas perspectivas no sentido de que você está se desenvolvendo, como eu já falei anteriormente,
lidando com muita gente diferente, com muitos profissionais diferentes, casos diferentes. Então tudo isso te abre o campo, te abre as perspectivas. E quando você vê que a sua atividade como perito está tomando uma forma que pode viabilizar a sua independência sem que você fique preso à empresa, você pode decidir, ou fica na empresa em paralelo, ou você pode atuar exclusivamente como perito judicial. Eu conheço muitos peritos que atuam exclusivamente como peritos judiciais. Quando você atua como perito judicial, você também pode atuar como assistente técnico. Você, quando atua como perito judicial, você está a serviço da justiça, mas quando você atua como assistente técnico, você é contratado pelas partes. Sendo assim, você tem muito campo de trabalho. Particularmente, eu acredito que eu faço mais trabalhos como assistente técnico do que como perito judicial. Mas é muito interessante atuar como perito judicial, porque é uma consequência, né? Você atua como perito judicial, você conhece muita gente, conhece advogados, que lá na frente eles podem te oferecer, te indicar como assistente técnico, eventualmente, de alguns casos que eles tenham, né? Porque não é fácil, às vezes a pessoa precisa de um profissional assistente técnico, como muitas vezes acontece, o cliente ele não sabe nem como procurar o assistente técnico. Então, muitas vezes, quem indica é o advogado. Então, é importante que você tenha nesse network advogados, que você, cada caso que você trabalhe, você guarde o contato dessas pessoas, independentemente do lado que essas pessoas estão, se são profissionais que estão ligados ao autor, que se são profissionais ligados ao réu, você tem que alimentar essa rede de relacionamentos, porque essa rede de relacionamentos que vai te trazer futuras indicações, né? Olá, engenheira Fabiana dos Santos, Edgar, boa noite para vocês. Bom, falamos aqui de aquisição de mais experiência, aumento de perspectivas profissionais, proporciona desenvolvimento profissional e pessoal. Também está relacionado a esse item anterior, né? Desenvolvimento profissional e pessoal. Quando nós atuamos nesses casos, que são às vezes multidisciplinares, cidades diferentes, profissionais diferentes, casos diferentes, nós lidamos às vezes com empresas, grandes empresas, de repente você vai ser perito no caso de uma empresa multinacional que você nem imaginava que um dia você teria acesso àquele tipo de empresa, de indústria. Então, cada experiência dessa, ela é enriquecedora, porque ela vai te trazendo uma bagagem, vai te trazendo um desenvolvimento, principalmente a relação que você acaba desenvolvendo com profissionais dessas empresas, dessas atividades. Você conhece muita gente de muitos setores. Então, de repente, você vai fazer uma perícia no setor agrícola, você vai atender um caso lá de um desabamento de um aviário numa área agrícola, por exemplo. Você vai aprender conversando sobre aquele caso e lidando com as pessoas envolvidas no caso, você acaba de tabela aprendendo ali um pouco sobre zootecnia, um pouco sobre criação de aves. Aí de repente você vai atender um caso que é numa empresa de logística, você também vai aprender muito sobre aquelas rotinas de logística. E então isso vai te enriquecendo profissionalmente, te trazendo muita experiência. Você tem acesso a locais, a empresas e a profissionais que você jamais imaginaria, né? Tem os casos corriqueiros também, que são aqueles casos em que você vai ter acesso a pessoas físicas, vai fazer casos às vezes de vistorias em residências, em imóveis, e é algo mais familiar. Mas o interessante é quando você pega casos relacionados a empresas, grandes corporações, porque você se relaciona com profissionais de alto nível e você se relaciona com empresas também de alto nível. E paralelo a esse crescimento profissional que isso nos traz, vem o crescimento pessoal também, porque quando você cresce tecnicamente, profissionalmente, ligado a isso vem aquela bagagem, aquela experiência, aquela vivência que você adquire, como lidar com as pessoas, você vai aprender algumas posturas, vai ficar mais atento à sua oratória, à sua linguagem, à comunicação.
você vai ficar mais atento à sua redação, vai ficar mais atento a como lidar com conflitos, isso é muito importante, você vai aprender a lidar com conflitos. Isso tudo você aprende na prática, é a experiência que te traz. É claro que existem cursos que oferecem esses ensinamentos, né? Curso de oratória, por exemplo, cursos diversos, mas a experiência do dia a dia, assim como você tem hoje a sua experiência do dia a dia, se você parar para refletir, você vai ver que a sua experiência profissional do dia a dia te ensina muita coisa. E se você olhar lá no seu passado, vier até os dias de hoje, você vai ver que você se desenvolveu muito, a sua parte emocional, a sua parte de lidar com as pessoas, né? Seu coeficiente emocional, a sua linguagem. E não é diferente na situação do perito, né? Na situação do perito, o aprendizado do perito é da mesma forma. Agora vocês me desculpem porque parece que está havendo um panelaço aqui que está atrapalhando a live. Eu não imaginei que a gente ia ter essa interferência, né? Bom, pessoal, então falamos sobre o desenvolvimento profissional e pessoal, né? Prestígio profissional. Quem está participando aqui da live, que já atua como perito, como por exemplo a Simone, que é psicóloga, sabe que o prestígio profissional ele é diretamente relacionado à nossa atividade, né? Nós temos aqui uma atuação como perito, você chega num determinado lugar e se apresenta como perito judicial, você já é visto de uma forma diferenciada, né? Você é visto assim, bom, esse cara ele é aos olhos da justiça, que ele está representando a justiça. As pessoas te tratam com respeito, as pessoas te tratam com admiração, as pessoas sabem que vai depender de você aquele trabalho. Então é um trabalho diferenciado e é um trabalho que nos traz muito prestígio, né? É um trabalho valorizado nesse sentido, principalmente é nítido. Se você faz um trabalho no seu dia a dia corriqueiro, que você já está acostumado com a rotina, quando você pegar a sua primeira perícia judicial, você já vai notar que a tratativa é diferente. A tratativa das pessoas em relação a você é diferente daquela tratativa que, por exemplo, você tem na empresa que você trabalha. Eu não sei como que vocês estão aí, mas aqui está muito barulho, hein? Eu acho que aí em Porto Alegre também, né, Simone? Pelo visto, aí no Jabaquara também, né, André? Porque eu não estou aqui numa sala com revestimento acústico, mas parece que amenizou aí. Vamos em frente, então, vamos em frente. A Gene também, que está lá no Paraná, né, Gene? Também tá ouvindo o panelaço, né? Realmente essa aqui é uma live diferenciada, é uma live que é surpreendente, hein? Bom, vamos lá, pessoal, ó. Prestígio profissional, diminuição de viagens a trabalho. Uma coisa que incomoda muito alguns profissionais, é claro que nós gostamos de viajar, né? E eu particularmente gosto muito de viajar, isso não me incomoda. Mas quando as viagens são excessivas, porque tem profissionais que viajam excessivamente, que praticamente não veem a família, né? Então, e viajam para regiões remotas. É isso aí, Simone, é uma live com som acústico. Então, é uma live acústica, né? Então, tem gente que viaja para regiões remotas. Eu mesmo já viajei muito, já fui para extremos do Brasil. Faltam 4 estados para eu conhecer no Brasil. O resto eu já conheço tudo através das perícias que eu realizava, as perícias extrajudiciais que me permitiam viajar muito para fora, né? Mas assim, chega um momento que o profissional que trabalha numa determinada empresa, que tem que viajar rotineiramente, que não tem como ter os seus compromissos sociais de uma forma regular, não tem como ter o contato com a família de forma regular, porque está sempre viajando, quando não é pior. Às vezes, dependendo da função, a pessoa tem que mudar de cidade. Ou isso vai afastar a pessoa da família durante semanas ou meses, ou a família muda junto. É como se fosse um nômade, como se fosse lá um artista de circo, né? O circo muda de cidade e a pessoa vai junto. Como, por exemplo, acontece muito na nossa área,
com os engenheiros residentes. Você de repente está numa obra aqui, tocando uma obra aqui na região do André, aí no Jabaquara, né? Numa grande construtora. Aí a construtora, depois que acaba esse empreendimento, não tem para onde deslocar, manda lá para a região da Simone, lá para Porto Alegre. Então, o que você vai fazer? Você tem que aceitar, não vai ficar parado. Ou você vai fazer aquele sacrifício de ver sua família de tempos em tempos e perder aí, de repente, o desenvolvimento de filhos, por exemplo, e compromissos familiares, ou você vai ter que levar sua família com você. Então, para quem tem criança, tudo vai perder toda aquela rotina, se adaptar em escola, tem toda essa questão, né? Então, se você atua como perito judicial, se essa se tornar no futuro a sua atividade principal, você já não vai ter esse tipo de problema. Porque se você vai atuar no Tribunal de Justiça, por exemplo, de São Paulo, onde eu estou, eu vou ter um raio de atividade. Isso não me impede de me cadastrar no Tribunal de Justiça do Paraná e também atender algumas cidades lá, porque hoje São Paulo, Paraná também é uma ponte aérea, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Às vezes você pode chegar lá em Cascavel em meia hora, 40 minutos. Então eu posso perfeitamente atuar no Paraná, se eu desejar, ou até mesmo em outras regiões, né? Mas aí essa viagem ela será programada. Quando eu for nomeado, eu vou programar a viagem. E quando a gente faz algo programado, é prazeroso. Quando você faz algo forçado, ou porque você tem aquele compromisso imposto por terceiros, ou pela empresa, ou pelo chefe, não é prazeroso, porque você não tem alternativa. Mas se você tem alternativa, você se programa, às vezes você até concilia uma viagem dessa a trabalho com um passeio, com um fim de semana, e você acaba tendo proveito disso, né? Então essa diminuição de viagens a trabalho é uma vantagem também que a perícia judicial oferece. Boa noite, Jonathan, tudo bem? O Jonathan é nosso colega aí de profissão, né? Eu acompanho muito as suas postagens e gosto muito, tá? Só não sei o que você estava fazendo 6h30 da manhã na rua, andando de bike lá, que eu vi lá os seus stories, hein? Bom, vamos lá. Ter atividade profissional paralela que poderá ser principal. É isso aí. Então, por exemplo, a perícia judicial, ela às vezes surge para os profissionais, na realidade sempre praticamente surge dessa forma. Você tem a sua atividade principal, você trabalha numa empresa, numa indústria ou até num órgão público e você quer ter um plano B, ou você tem aquele desconforto de tudo que eu comentei aqui, né, que não satisfaz, e você quer ter aquelas vantagens, ter autonomia, de ter flexibilidade de horário, mais tempo com a família, prestígio, valorização, né? Então, a perícia judicial ela te proporciona isso, porque você pode ter a sua atividade em paralelo, você começar a seguir como perito judicial. Se num dado momento essa atividade de perito judicial toma uma forma maior, em que você possa se sustentar e não precisar mais daquele seu trabalho, você pode desenvolver apenas a atividade de perito judicial. Então, são duas vantagens. Você pode desenvolver em paralelo, que isso vai te dar um ganho adicional, né? Ou, se ela chegar numa proporção que você não consegue conciliar, você pode ser somente perito judicial, né? Existem muitos profissionais que eu conheço que trabalham somente como perito judicial e alguns que se estruturaram, que têm um grande volume, têm escritórios bem estruturados, escritórios grandes com vários profissionais trabalhando para eles. Alguns são peritos em formação, tem técnicos, tem estagiários, tem auxiliares. Então, assim, a pessoa acabou montando uma estrutura em que tem um escritório de perícias bem estruturado e acaba que consegue pegar um volume de trabalho muito maior do que aquele volume que ele pegaria se ele trabalhasse sozinho. Porque quando você trabalha sozinho, você tem um limite de trabalho, né? Você vai ter aquela proporção. Você pode trabalhar, de repente, 44 horas por semana, aquele é o seu limite. Mas se você chegar num ponto além do que nós estávamos falando, de você ter uma estrutura e aumentar, você vai ter pessoas trabalhando para você. Então, essa velocidade de crescimento
que você terá financeira é muito maior. Quando você tem pessoas trabalhando para você, você aumenta a sua capacidade de ganho financeiro, né? É isso aí, Adenilson, família é tudo, né? Realmente, um dos pontos que mais aflige as pessoas, né, que trabalham no regime CLT é o afastamento da família, né? O afastamento, você perde compromisso. Você que tem filho pequeno aí, eu sei que você sabe muito bem o que é isso, né? Não é diferente, é assim para todo mundo, né? Bom, você perguntou aqui se precisa virar jurídico, né, Adenilson? Se você tiver um escritório mais estruturado. Quem é nomeado como perito é a pessoa física, né? Mas quando você tem uma estrutura dessa maior, você não está fazendo só perícia judicial, você também está fazendo perícias extrajudiciais, assessorias, trabalhando para empresas. Então, para isso você precisa ter o seu CNPJ, a pessoa jurídica, né? Eu tenho uma empresa de engenharia, né? Então eu faço a parte de perícias judiciais e faço muitas perícias extrajudiciais, porque como vocês sabem, quem me acompanha no canal, eu passei no mínimo 15 anos atuando só como assistente técnico das maiores seguradoras do Brasil. Então eu viajava o Brasil inteiro para atender sinistros das grandes companhias de seguro que nós temos no Brasil. Então tinha que ter uma empresa aberta, né? Agora, quando eu faço o atendimento como perito judicial, eu sou nomeado pelo juiz e depois, no final, meus honorários são depositados numa conta física, né? Agora, quando você atua como assistente técnico e você faz assistência técnica para uma empresa, aí sim você tem que tirar nota fiscal para receber os honorários. Quando eu trabalho para seguradoras, eu tenho que tirar nota fiscal, e por esse motivo que eu abri empresa, né? Lá no passado, né? Porque eu também fazia trabalhos dentro das indústrias que eu já trabalhei, né? Já trabalhei em grandes indústrias e passei a ser prestador de serviço dentro dessas indústrias quando eu comecei a seguir o caminho solo, né, digamos assim. Isso em 98, eu abri minha empresa, fez agora 23 anos, né? Sempre nessa área de perícias de engenharia, assistência técnica, perícias judiciais, que na realidade é um outro campo, né, que não é empresa, na realidade a pessoa física, construções e manutenção. Diminuição de vantagem de viagem de trabalho, já falei. Bom, ter atividade profissional paralela, que poderá ser principal, nós já falamos. Aumento de rendimentos. É uma coisa relacionada à outra. O aumento de rendimentos, ele vem a partir do momento que você tem essa renda extra, porque você está lá com o seu salário. Aquele salário você praticamente paga as suas despesas ou parte delas, né? Às vezes você tem alguém que te ajuda, o esposo, o marido, o esposo ou a esposa, né? Agora, quando você consegue ganhar mais do que você gasta, aí começa o processo de você guardar dinheiro e, consequentemente, aumentar o seu patrimônio, ou até de transformar isso numa garantia do futuro dos seus filhos, garantir o estudo dos seus filhos, ou de repente ir lá na frente fazer uma viagem legal, uma viagem internacional, tirar umas férias. Às vezes a sua prioridade é trocar de veículo ou trocar de imóvel, né? Então, essa renda extra, se caso você estiver trabalhando e quiser ter a opção de trabalhar em paralelo como perito, isso você pode considerar como uma renda extra. Então, de repente, você utiliza esse fluxo que entra das perícias judiciais para você guardar e garantir alguma coisa para o futuro, um patrimônio, ou até para reverter isso em viagem ou o estudo dos seus filhos, como eu já citei aqui, né? Mas são dois caminhos que isso vai te oferecer. Inicialmente, se você tiver um emprego, digamos assim, a atividade perícia judicial, que ela vai começar gradativamente, você não vai começar estourando, você vai começar e ela vai crescendo. Então, você vai ter nesse momento inicial os honorários de peritos judiciais como uma renda extra, né? Quando isso tomar uma forma maior, que
estiver até te atrapalhando o trabalho, seu trabalho vai te atrapalhar porque você não consegue mais pegar um volume grande de perícia, aí é a hora de você realmente trabalhar exclusivamente como perito. E aí vai ser a sua atividade principal, né? Então eu sugiro que quem tem interesse em trabalhar como perito, que não faça isso de sair da atividade, não tem que fazer isso. Você trabalha normalmente, você se cadastra no Tribunal de Justiça do seu estado e depois você vai sendo nomeado. No momento certo, no momento ideal, você vai saber identificar que você tem que ficar só como perito, que vai ser mais vantajoso você ter só a atividade de perito. Mas isso é uma consequência. Eu não sugiro que você saia da sua atividade para virar perito. Eu sugiro que você fique nela e veja o rumo que isso vai tomando e vá crescendo até que você se desenvolva e eventualmente fique só na área de perícias judiciais ou não, ou fique em paralelo com as duas, se você conseguir conciliar, né? Boa noite, professor Jeff. Acompanho o seu trabalho aí e admiro muito, viu? Vejo as suas postagens também e as postagens lá da editora Leude, né? Eu tenho alguns livros aí da editora Leude. Inclusive eu citei no meu vídeo, quando eu falo dos 10 dicas de livros, né, de engenharia, eu cito o livro azul, né, o famoso livro azul, sobre avaliações de imóveis, né, que é da editora Leude, volume 1, né? Obrigado por estar participando. Bom, falamos da atividade profissional paralela, aumento de rendimentos, né? Conquistar estabilidade financeira. É o que nós estávamos falando. Quando você tem a sua atividade principal, você tem uma atividade paralela. Quando você vai adquirindo um volume que te permita ganhar mais do que você gasta, é claro que para isso você tem que ser uma pessoa que tenha uma certa coerência aí na sua administração financeira. Quando você conquistar esse patamar, aí você vai estar rumo à sua estabilidade financeira. Então você só vai... Essa live não é sobre finanças, não é sobre isso, porque eu não sou especialista no assunto, né? Mas nós somos engenheiros, nós somos arquitetos, nós somos técnicos, mesmo quem é da área da saúde, que aqui nós temos vários profissionais, é questão de fazer conta. Se você ganha mais do que gasta, você vai tendo um excesso de dinheiro. E esse excesso de dinheiro, sendo bem aplicado, ele vai tomar proporções exponenciais. Mas você tem que ter cautela, você tem que saber essa administração financeira. Só que você só vai chegar nesse nível se você não viver para pagar conta. Se você tem um trabalho que você mal paga suas contas, ou você simplesmente paga suas contas e não sobra nada, sempre será assim, porque a inflação sempre aumenta e a gente nunca vai sair dessa rotina, né? Então você tem que buscar algo que te ofereça um ganho adicional. Nós estamos falando aqui de perícias judiciais porque é um nicho que pode te oferecer isso, tem muitos outros, né? Tem gente que trabalha com projetos, tem gente que faz diversas outras atividades extras e que consegue rendimentos extras. Então nós estamos abordando a questão das perícias judiciais. Se você tem o seu trabalho que é suficiente para você se manter e você fizer em paralelo a atividade de perito judicial, enquanto isso não toma uma forma maior, você pode sim dedicar aquele seu rendimento extra para construir o seu futuro, para você garantir, por exemplo, o futuro dos seus filhos, o estudo dos seus filhos, ou uma viagem, como eu já falei, se for sua prioridade trocar de carro, mas aí também, se a sua prioridade for trocar de carro, sinto muito, mas o carro depois vai se deteriorar e você vai continuar com as mesmas dificuldades. Uma coisa importante, o tempo passa rápido, né? Hoje você está com saúde, hoje você está numa empresa, hoje você consegue se virar da melhor forma, mas chega a uma certa idade que o tempo passa rápido, às vezes você não vai percebendo isso, você não tem essa visão, aí chega lá no futuro, você vai pensar assim, por que eu não pensei em fazer algo em paralelo antes?
né? Então quem tem essa visão de futuro, quem consegue olhar para o futuro com maior clareza, ter essa sensibilidade, é que vai se dar melhor. Porque tem pessoas que não pensam no futuro. Acho que o futuro nunca chega, né? A pessoa está com 60 anos de idade e nunca conquistou nada na vida, né? Eu tenho exemplos disso, pessoas do convívio. Então, eu fico muito admirado que tem colegas novos, praticamente quase que recém-formados, que estão se enfiando aí, metendo a cara mesmo na função, na profissão, sendo nomeados. Tem diversos deles que eu conheço, né? Então, tem que começar. E também não há tempo. Se você não começou cedo, começou na meia idade ou a idade que for, também não é tarde. Se você é aposentado, também não é tarde. De qualquer forma, você vai ter, vai agregar alguma coisa na sua renda, né? Muito obrigado, professor, pelas palavras aí. Muito obrigado por estar acompanhando aí também os nossos vídeos. Estou meio disperso aqui na live, porque como hoje eu estou fazendo a live sozinho, não tenho convidado, acabo deixando passar aqui os comentários das pessoas, não estou lendo com frequência. Agora que eu vi o comentário do professor Jeff. Mas então, pessoal, falamos sobre esse aumento de rendimentos, conquista de estabilidade financeira, né? E o último item que eu coloquei aqui, que foi a garantia do futuro da família, está tudo ligado, né? Quando você consegue ter qualidade de vida, quando você consegue melhorar a sua performance financeira, você consegue se programar, você consegue ter essa visão e esse crescimento que vai acontecendo paulatinamente. Ele não é um crescimento que acontece assim de uma forma imediata, né? Ninguém vai prometer que a perícia judicial vai te trazer um crescimento imediato. Esse crescimento você que vai construir. Como eu tenho falado para alguns seguidores do canal, por exemplo, o nosso marketing profissional do perito, né? Você de repente faz lá o cadastramento no site do Tribunal de Justiça e fica esperando ser nomeado, né? Você vai ser nomeado. Você vai ser nomeado esporadicamente, mas vai ser nomeado. Agora, se você faz aquele trabalho lá de formiguinha, aquele corpo a corpo, de visitar os juízes, levar lá a sua apresentação, levar um cartão, você vai ter muito mais nomeações do que se você ficar simplesmente esperando. O que eu quero dizer com tudo isso? O sucesso que você vai ter, profissional, pessoal, desenvolvimento financeiro, ele não vem simplesmente você chegar lá no site do Tribunal de Justiça e se cadastrar, né? Isso é trabalho, né? A atividade de perito judicial é trabalho, e é trabalho sério e de responsabilidade. Então tem as vantagens sim, que são todas essas que eu coloquei aqui, mas como a gente falava na faculdade, né, na graduação, alguns professores usavam esse termo assim, 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então tem que arregaçar as mangas, se desenvolver, estudar muito, né? Fazer bons trabalhos para que você possa ser nomeado diversas vezes pelo mesmo magistrado ou por outros magistrados, ter qualidade. De repente lá na frente você pode se tornar uma referência no seu trabalho, de repente você pode dar aulas a respeito do tema, escrever um livro, quem sabe, né? Então você que vai fazer o seu futuro. A gente está dando aqui algumas dicas do que você pode usufruir na atividade, mas vai depender do seu esforço pessoal, né? É como o Adenilson está falando, é trabalho de formiguinha, é isso mesmo. O Igor falou que espera logo estar atuando. Com certeza, Igor, você vai estar atuando. Eu acho que eu já conversei com você, né, algumas vezes, se eu não me engano, né? É que às vezes a gente conversa com as pessoas nas redes sociais e conversa pelo WhatsApp, tudo, às vezes a foto é diferente, mas a gente está falando com a mesma pessoa, né? Mas acho que eu já falei com o Igor, sim. Então, Igor, fica atento aí, assista os nossos vídeos, a gente está passando bastante conteúdo, bastante dicas, né? Como eu falei, tem acho que cerca de 50 vídeos falando sobre perícias judiciais, perícias de engenharia. Agora eu tenho colocado nas últimas semanas casos reais
para que sirva como referência. Hoje mesmo eu postei um vídeo sobre um laudo pericial que eu elaborei, eu era o perito judicial do caso, um laudo pericial de uso capião. Então, é interessante que eu estou colocando esses laudos reais e também estou colocando pareceres técnicos em que eu atuei como assistente técnico. Então, são casos reais, por serem peças que eu elaborei, eu preservo ali o nome dos envolvidos. Alguns casos eu peço a autorização do cliente e exponho esses casos, né? Isso é muito interessante porque você vai assistindo aquilo, você vai vendo um caso real, você vai vivenciar aquilo lá, né? Então, Igor, continua assistindo aí o conteúdo do canal, tá? Que nós vamos continuar postando. Toda segunda e quinta-feira eu posto um vídeo mais consistente. Todo dia tem um vídeo, né? Todo dia tem um vídeo curto lá de dicas, um vídeo rápido, né? Uma pílula de conhecimento. Mas toda segunda e quinta eu posto um vídeo mais consistente, né? O de hoje foi sobre o laudo de uso capião. De quinta-feira ainda não sei. Eu também faço muitos vídeos mediante as solicitações que vocês me fazem, né? Às vezes tem alguma dúvida e aquela dúvida, às vezes, ela gera um vídeo, né? Eu vou dar mais uma vez aqui um toque para vocês que não estavam na live no começo, né? Que muita gente me procura aí para tirar dúvidas, né? Ontem mesmo eu estava falando com o nosso amigo Adenilson, né, Adenilson? A gente ficou acho que 1h30 conversando a respeito de um caso aí que você está atuando. E então, dentro desse contexto, né, de procurar dar uma ajuda aí para o pessoal que tem dúvidas, às vezes eu faço live e a pessoa pode participar de uma live e tirar dúvidas, ou também fazer dessa forma que eu pensei aqui, ó. Então o que eu vou fazer hoje para vocês, tá? Quem tiver interesse, eu vou dar uma mentoria gratuita. Eu coloquei assim de 1 hora, né? Mas não tem nada de 1 hora, é só para não ficar um assunto meio largado, né? Então eu estou oferecendo para quem está participando da live essa 1 hora de mentoria gratuita. E aí é aquela brincadeira lá, né? É como se fosse uma promoção, para vocês me ajudarem também, né? Porque eu preciso também ter uma performance aqui nas minhas redes. Eu só peço o seguinte, não é obrigatório, mas se vocês puderem fazer. Faz um print da tela, né? Marca 3 amigos e me marca, tá? Nos stories. Eu vou receber isso aí, né? Vou saber que vocês fizeram o print. E eu peço para que vocês também acessem o link da bio. Para quem não sabe, a bio é aquele parágrafozinho que tem embaixo da nossa foto no Instagram, onde está escrito que eu ajudo engenheiros e arquitetos a se tornarem peritos judiciais. Ali embaixo tem um link, é o link da bio. Você clicando ali, você consegue se inscrever no grupo do Telegram, no meu Instagram, no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. E também tem um link para receber materiais promocionais das lives, que às vezes eu elaboro materiais e mando para o pessoal. Então, são 3 fatores. Printar a tela, marcar 3 amigos, me marcar e acessar o link da bio lá e fazer essa inscrição nas redes sociais. E aí a gente vai conversando no direct, né? E agendamos um horário para batermos um papo. E acho que vai ser bem legal, porque aí é uma forma de conhecer mais os amigos, aí, de compartilhar conhecimento. Boa noite, Letícia. É isso aí. Bom, pessoal, eu falei sobre todos os temas que eu gostaria de ter falado, que eu levantei, mediante o que me passam aí de dificuldades, né? E eu deixo vocês à vontade aí agora para fazerem perguntas, ou quem quiser também pode mandar a solicitação de participação e aí entra na live e conversa comigo, tá bom? A live a partir desse momento está livre para quem quiser participar ou quem quiser entrar aí, é só me mandar a solicitação de participação. Eu acho que tá todo mundo meio tímido hoje, né? Que ninguém quer entrar na live, né? Então é isso aí, pessoal. Já que ninguém tá querendo entrar na live aí, eu vou encerrar por aqui, tá? Falei sobre essa promoção aí
das mentorias, da mentoria grátis, que é um bônus para quem participou, tá? Eu vou permanecer postando esses vídeos de segunda e quinta-feira, passando casos reais, estou selecionando outros casos reais, né? E todos vocês que desejam tirar alguma dúvida, podem me procurar nas redes sociais, eu respondo todos os comentários lá que são colocados, muito comentário no YouTube e Instagram. E LinkedIn também tem muito comentário. Os que menos comentam é no Facebook, né? Então, vocês precisam de alguma ajuda aí, quiser tirar alguma dúvida, pode falar, Igor. O Igor, nos 45 minutos do segundo tempo, o Igor conseguiu me chamar aí. Ô, Igor, pode falar, fica à vontade. Obrigado, Simone. Amanhã eu estou na sua live também. Qual que é a sua dúvida, Igor? Vamos aguardar o Igor tirar a dúvida dele. Mas é isso aí, pessoal. Eu fico muito contente quando o pessoal participa, né? Me dá muito estímulo e fico muito grato aí por todos que mandam aí as perguntas e participam, e elogiam, né? Vamos ver aqui a dúvida do Igor. Gostaria de saber se realmente tem que ter no mínimo 2 anos de formação para atuar como perito judicial. Igor, eu estava vendo essa semana um vídeo de uma pessoa, né, no YouTube, e ela faz esse comentário. Foi o único lugar onde eu vi esse comentário, né? Essa pessoa que fez esse comentário, ela é do Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro talvez seja um caso diferenciado, porque o Rio de Janeiro tem uma exigência, inclusive, de que para o cadastro no site do Tribunal de Justiça, a pessoa tenha um curso, né? E esse curso, lá no Rio de Janeiro, também é dado pelo Tribunal de Justiça. Então, normalmente, como eu falo sempre nos meus vídeos, eu tenho um vídeo aqui onde eu navego e faço um cadastramento no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, não há esse tipo de exigência ou de restrição. Eu imagino que, se houver lá no Rio de Janeiro essa restrição, é algo muito particular. Eu desconheço que nos outros estados tenha essa regra. Eu posso te afirmar que no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não tem essa regra, porque eu conheço profissionais que não tinham esse período aí de formados, né? Esse tempo de formados, e conseguiram se cadastrar, né? Então, tem muita coisa que se diz que acaba virando crença, né? Então a pessoa fala uma coisa, o outro ouve e acaba levando aquilo adiante e aquilo acaba quase que sendo uma verdade, enquanto que não é uma crença, né? Então eu volto a te dizer, no Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo menos é certeza que não há essa restrição. Eu desconheço que nos outros estados haja essa restrição e eu suspeito que talvez no Rio de Janeiro possa ter alguma coisa nesse sentido, porque eu sei que o Rio de Janeiro, se eu posso até estar errado, mas até agora a informação que eu tenho é que somente o estado do Rio de Janeiro está exigindo que você tenha um curso relacionado à especialização na área, né? Então por isso que eu acho que o Rio de Janeiro pode ser que tenha alguma restrição quanto ao tempo de formado. Mas em relação aos demais estados, eu nunca ouvi falar desse tipo de restrição, tá bom? Se eu souber de alguma coisa, eu posso até comentar com você, mas se você estiver no estado de São Paulo, essa restrição você não terá. Muito obrigado, André. Obrigado também a todos que estão aqui tirando as dúvidas. Boa noite, meu amigo Parrala, meu grande incentivador, o Parrala, pessoa com quem eu aprendo muito. A gente tem conversado muito a respeito aí de trabalhos aí, né? E parabéns pelo seu projeto que eu estou acompanhando, estou vendo que está sendo um sucesso. A Letícia vai finalizar amanhã o cadastro para a perita judicial. Legal, obrigado, viu, Letícia? Vamos nos falando. Roberto, o Ângelo, a mentoria vale também para quem quer ingressar na perícia judicial contábil? Obrigado, parabéns. Sim, Ângelo, para qualquer profissional, tá? Não é só para engenheiros ou arquitetos, não. Porque esse assunto que nós vamos abordar na mentoria de perícias judiciais, a maior parte do que nós vamos conversar é conceitual a respeito de perícias judiciais. Tem muitos procedimentos que nós abordamos
que eles são comuns a todas as profissões. Por exemplo, o procedimento para o cadastro, ele é comum para todas as profissões. Médico, advogado não, médico, engenheiro, arquiteto, fisioterapeuta, psicólogo, profissionais de TI, como se diz, dentista, né? Então, perito contábil. Então, se você tem dúvidas a respeito de perícias judiciais, eu posso te ajudar, né? Eu vou tirar todas essas dúvidas, falar sobre toda essa rotina, né? Eu não vou saber te dizer questões técnicas de contabilidade, mas eu vou poder fazer uma analogia e te dar exemplos fazendo analogia ao meu trabalho, né? Então, se você quiser que eu faça uma mentoria com você, gratuita, como eu ofereci aqui na live, você faz aquela regrinha lá que eu coloquei e a gente vai conversar o tempo que for necessário, tá? A gente vai agendar e aí eu vou te passar aí os conhecimentos para tirar todas as suas dúvidas, tá? O que eu não puder te esclarecer, eu vou buscar conhecimento para te esclarecer, né? Mas eu acho que nessa fase inicial, né, as dúvidas que você vai ter provavelmente são dúvidas corriqueiras que a gente acaba respondendo diariamente aí para o pessoal, tá? Então pode me chamar assim que a gente conversa, tá? Agradecer aqui o comentário do Parrala. Roberto, é a fonte sólida de conteúdo, experiência que transborda de conhecimento. Obrigado, Parrala. Como eu falei, você é um grande incentivador do meu trabalho, né? E nós somos amigos aí há muito tempo aí, de áreas diferentes, mas a gente conversa muito, tem muita coisa comum aí para conversar e para agregar, né? O Adenilson perguntando se pode trabalhar para a Federal. Eu entendi, Adenilson, que você está falando de trabalhar no âmbito federal, né? No âmbito federal você pode, no âmbito da Justiça Federal, né? Agora, se você estiver se referindo à Polícia Federal, é outro assunto. A Polícia Federal, os peritos da Polícia Federal são peritos de carreira, são peritos que entram na profissão através de concurso. Eles têm um cargo de perito federal, né? Enquanto que o perito judicial, ele é um profissional que é nomeado perito e enquanto está desenvolvendo aquele trabalho, ele está perito naquele caso, né? Então, se eu entendi bem a sua pergunta, se você pode trabalhar no âmbito federal, pode sim, você tem que fazer o cadastro, né? E pode trabalhar no âmbito federal, não só no estadual. Não há restrição também de quantos estados você pode se cadastrar. Você pode se cadastrar em vários estados, desde que você consiga desempenhar com a sua função, né? Talvez seja interessante, para começar, você restringir um pouco o seu raio de atuação para que fique mais confortável o atendimento e viável também para você, né? Engenheiro Alain, parabéns pela live, Roberto. Você está fazendo a diferença na vida de quem busca entrar nesse nicho, aguardando mais vídeos e novidades. Com certeza, Alain. Muito obrigado aí, você tem participado, né? A gente de vez em quando troca alguma mensagem. Eu vou continuar assim, né? A gente tem muito vídeo para postar e eu fico aí selecionando os temas. E além da seleção de temas, eu encaixo aí sugestões que são dadas por assinantes do canal. Às vezes eu faço um vídeo respondendo dúvidas diversas, né? E também faço a live todas as terças-feiras às 20 horas com um convidado. Hoje, excepcionalmente, estou sozinho, não havia um convidado para hoje, mas nós temos grandes convidados pela frente aí para participar conosco, né? Questão de agenda, de disponibilidade, às vezes o convidado tem compromissos que não pode adiar, coisas assim, né? Então a gente está, enquanto não tem convidado, a gente vai fazer lives nesse formato, tá? Inclusive eu posso fazer uma live na próxima semana, se for de interesse de vocês, uma live onde as pessoas podem interagir comigo e entrar. De repente entra, fica 10, 15 minutos, tira as dúvidas, entra outro, a gente pode fazer nesse formato também, tá? Inclusive quem quiser participar agora, se quiser entrar, é só mandar o convite, a solicitação que eu coloco para dentro. Onde fazer a inscrição? O Adenilson, como eu não sou cadastrado nesse âmbito federal, eu não sei te falar agora de cabeça, mas eu vou pesquisar e eu te informo, tá? Eu te mando essa informação aí e é até interessante porque eu estava buscando mesmo essa informação, porque eu penso em trabalhar também em outras instâncias, né?
Engenheiro Alan, muito bom ter alguém com bagagem de verdade nos orientando. Obrigado, viu, Alan? O Igor, muito obrigado pelo show de live, show de bola. Obrigado, viu, Igor? Continue participando. Qualquer dúvida pode chamar por aí. Cauê, o Cauê eu tenho visto aí nas redes, né, Cauê? Eu tenho visto que você curte lá as postagens e às vezes também entro lá e vejo suas postagens. Obrigado por prestigiar a nossa live. Muito obrigado, Parrala. Maria, mais uma grande live esclarecedora. Muito obrigado, Maria. Maria, que é a minha mentora, né? E tem me ensinado muito aí, me ajudado bastante também nessa questão de marketing social, né? Assim como o Parrala, que é meu amigo pessoal também, que me dá muitos toques, né? A Maria é quem cuida aí das nossas postagens e faz com excelência aí esse trabalho. Bom, é isso aí, pessoal. Solange, boa noite, Solange. A Solange também está sempre aí participando das nossas lives, né? Pessoal, então, já que encerraram-se as perguntas e para não ficar prendendo vocês aqui, eu vou encerrar a live e antes eu gostaria de agradecer a todos que participaram, que passaram por aqui, avisar vocês que essa live ficará gravada. A partir do momento que eu a encerrar, ela vai ficar gravada no IGTV, então vocês podem assisti-la novamente na íntegra. A partir de amanhã ela estará no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, tá certo? Não sei se eu me esqueci de mais alguma coisa, mas ela estará em todas as redes sociais amanhã. E eu reitero aqui que eu fiz o convite para quem quiser fazer a mentoria grátis, que faça o print da tela, que marque 3 amigos, me marque e que entre no link da bio e se inscreva nas minhas redes sociais, tá? Depois é só me chamar no direct lá e a gente vai agendar para a gente bater um papo, tá bom, pessoal? Compartilhem com seus amigos aí e muito obrigado a todos e a gente se vê muito em breve, tá bom? Obrigado pelo prestígio, gostei muito de fazer essa live solo aqui, porque eu não me senti sozinho. Vocês me ajudaram bastante aí, apesar do panelaço que atrapalhou, né? Boa noite, pessoal. Um abraço a todos.